Olá, meu amigo, muito obrigado pela sua presença conosco para mais um estudo da Palavra de Deus da série Eventos Finais da História desta Terra. Nós já estamos no quarto estudo, hoje nós teremos o quarto estudo, por isso você não pode perder, assista esse vídeo até o final, que o pastor Wagner está trazendo uma mensagem muito importante para nós. Se você perdeu os outros 3 estudos, vou deixar aqui no card a playlist para que você possa ir lá conferir e não perder nada, tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva, deixa o like que vai fortalecer o canal e também ative o sininho para receber todas as notificações. Então, neste momento, fique atento e passamos a palavra então para o pastor Wagner Pires para nos explicar o estudo de hoje. Bom, então nós vamos começar nesse momento aqui agora, lendo um texto da Palavra de Deus que se encontra em Apocalipse 13, versículo 16 e versículo 17, para a base da nossa oração. O texto conhecido é esse aqui, Apocalipse 13, versículo 16, que é essa figura que está aí na tela nossa, né? O decreto dominical, 13, 16 e 17. Então diz assim o texto básico da nossa oração. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então nós vamos diante do texto da Palavra de Deus, vamos ajoelhar, quem puder, e nós vamos fazer uma oração nesse momento. Querido Senhor Deus e Pai que estás nos céus, estamos na Tua presença mais uma vez, nessa tarde do Teu santo dia, para agradecer ao Senhor, ainda porque o Senhor é misericordioso e o Senhor se faz presente ainda em nossas vidas, através do Teu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse estudo que agora vamos fazer, que o Teu Santo Espírito nos ajude, nos ilumine e nos capacite para entender a Tua Palavra, especialmente sobre os eventos finais desses últimos dias, em nome de Jesus. Amém? Ok, meus irmãos, então, nós vamos então começar nosso estudo dessa tarde. O decreto dominical. Vamos entender nessa figura, o decreto ele será em breve uma realidade. Muitas pessoas, às vezes até do povo de Deus, às vezes chega a duvidar se realmente virá uma lei dominical, né? Se realmente isso vai existir ou é apenas a conversa, né? Mas nós vamos então basear nos textos inspirados por Deus para saber então qual é o ponto de vista da Palavra de Deus. No livro Eventos Finais, página 116, diz assim: leis impondo a observância do domingo, como o sábado, ocasionarão uma apostasia nacional dos princípios do republicanismo, falando da nação americana, norte-americana, em que se baseia o governo. A religião do papado será aceita pelos governantes. Então veja bem, você já deve ter visto o ano passado, retrasado, se não me engano, o Papa Francisco ele foi num evento lá no Congresso norte-americano. Isso foi a primeira vez na história norte-americana que um Papa esteve presente no Congresso, falando na tribuna diretamente para o Congresso. Então ali nós vimos um cumprimento dessa profecia, a aproximação dela, ou seja, as duas bestas frente a frente. Nós já falamos em alguns estudos anteriores que besta na palavra de Deus significa poder, não é uma palavra de ofensa, tá bom? Se você está nos acompanhando aí e você não conhece muito esse linguajar, então besta é poder, é reino. Então ali estavam os 2 reinos poderosos do mundo, o reino católico, falando na tribuna, para o reino norte-americano. A primeira e a segunda besta, frente a frente. E essas visitas que o papado faz para todas as nações, não é nada mais, nada menos do que estreitar os laços de amizade, para que assim os governantes submetam-se a esse poder que em breve irá dominar o mundo. E aqui nós encontramos o texto que esse poder irá criar leis que façam com que as pessoas observem o domingo como se fosse o sábado. E nós vamos ver que quem não aderir será sancionado pesadamente. Na outra figura, Mensagens Escolhidas 338, nós encontramos aqui, ó. A fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo, os legisladores hão de ceder ao desejo deste.
do povo também, que vai envolver uma massa grande para a questão do domingo, de obter leis dominicais. Nós vamos ver, diante do estudo, que as leis dominicais elas virão por vários meios, vários motivos. Vai vir a parte evangélica, que irá querer um dia, vai vir a parte católica, que irá também desejar por causa da sua crença, e também vai vir a parte da população incentivada pelos líderes religiosos, porque o mundo sofre por pestilências por causa da transgressão do domingo. Então, será uma mistura de ideias e filosofias erradas, porque o mundo está sofrendo, onde que, através dessas filosofias erradas, irá então impor uma lei dominical para a população mundial. Diga-se de passagem que essa lei dominical começará lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque é de lá que vem o poder e a autoridade, como diz a Bíblia. A segunda besta faz com que a primeira besta seja exaltada na presença de todos. Então, é de lá que vem o poder e a autoridade para guardar, então, o primeiro dia da semana. Nós temos aqui essa figura conhecida, né? Que são 4 perguntas que a gente costuma fazer para todo tipo de assunto que a gente aborda. Quando virá? Por que virá? Quem atuará na imposição do mesmo? Então, decreto dominical são cenários possíveis. Você vê aí, então, o líder mundial católico justamente entrará em aliança direta com a nação norte-americana. Um entra com a filosofia humana, terrena, com relação à lei dominical, a necessidade de guardar esse dia, e o outro entra com a força e o poder e a autoridade. Então, os dois juntos assim farão com que a humanidade toda adore o dragão, através da observância desse dia. Bom, quando virá? Então, temos a primeira pergunta. Quando finalmente virá a lei dominical? Foi a pergunta de um irmão no estudo anterior, né? Irmãos, quando que o domingo será colocado? Nós estamos aqui, temos uma direção. Eventos finais 117. Quando a nação americana, em suas assembleias legislativas, promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado do 7º dia, a lei de Deus será, para todos os efeitos, invalidada em nosso país. E a apostasia nacional será seguida de ruína nacional. Então, quando vem? Quando o Congresso norte-americano começar, então, a legislar contra a própria Constituição, abolindo a liberdade religiosa na nação americana, nação livre, vai ser abolida a sua liberdade religiosa e, na sequência, virá leis dominicais, impondo o povo no sentido religioso, porque já tem algumas cidades ou alguns estados nos Estados Unidos que têm leis dominicais civis, mas a que vem por aí é lei dominical religiosa, onde as pessoas devem parar de trabalhar nesse dia com um cunho religioso. Aí é bem diferente. Hoje nós paramos de trabalhar no domingo por causa de uma lei civil, onde cada trabalhador tem direito a um dia de descanso na semana. E, na maioria das vezes, esse dia de descanso é o domingo. Então, isso não caracteriza que você está guardando domingo. Não caracteriza que você está recebendo o sinal da besta. Porque o sinal da besta é uma imposição pela guarda desse dia com um cunho religioso. Percebe a diferença? Certo? Então, é uma diferença bem. E quando a nação unir ali os legisladores, né, o Congresso norte-americano, atuar para eliminar a liberdade religiosa, sabemos então que chegou o tempo da lei dominical. Então, na próxima figura, nós entendemos aqui que será restringida a liberdade religiosa. Então, o passo é que a liberdade tem que ser eliminada. Tirando a liberdade religiosa, pronto, ninguém tem mais direito de fazer o que a sua consciência pede ou manda. As pessoas vão fazer o que a lei marcial manda. Eventos finais na 117 diz assim: o povo dos Estados Unidos tem sido um povo favorecido, mas quando eles restringirem a liberdade religiosa, renunciarem ao protestantismo e apoiarem o papado, a medida da sua culpa estará cheia. Então, novamente, vem a resposta aqui, quando restringirem a liberdade religiosa. E, irmãos, nós estamos caminhando para isso. Desde o atentado de 11 de setembro, que ocorreu nos Estados Unidos, que também foi programado,
nós sabemos que a liberdade começou a ser tolhida, começou a ser cortada das pessoas. Então já não tinha mais aquela liberdade de entrar e sair a qualquer hora, passava por uma série de revistas. E agora, com essa calamidade do coronavírus, a liberdade também nossa está acabando. Nós sabemos disso. Para sair de uma nação hoje e entrar em outra nação, é uma série de restrições, uma série de dificuldades. E tudo isso levará com que a mente dos dirigentes das nações vão manter essa restrição justamente na questão da crença, na questão do conhecimento da palavra de Deus e da liberdade. Então, removendo essa crença, impõe-se agora um dia de guarda pré-estabelecido por eles. Nós temos aí a figura de Abraham Lincoln, né? Um dos grandes presidentes dos Estados Unidos que aboliu a escravatura. Temos aí no texto da Review and Herald, 15 de junho de 1897, a irmã White escreveu assim, princípios católicos romanos serão adotados sob o cuidado e a proteção do Estado norte-americano. Quem diria isso? Isso aqui era impossível de crer há 50 anos atrás. Era impossível de crer há um século atrás que a nação protestante por natureza, os Estados Unidos, viria, num futuro breve, adotar princípios romanos, como a guarda do domingo. Então, isso está prestes a acontecer. Na verdade, isso já está correndo há muito tempo por debaixo dos panos. Nós é que não sabemos. Essas reuniões secretas que o pessoal fazem aí, essas autoridades aí, então, eles discutem muito esses assuntos aí que a gente nem imagina. Nós estamos vendo aí as duas formas de governo que tem nos Estados Unidos, que é o republicanismo e o protestantismo. Na profecia aponta que a segunda besta, ela é um cordeiro, né? Um cordeiro de 2 chifres. Esses 2 chifres representam justamente as duas formas de governo que há nos Estados Unidos. Por isso que eles são classificados como a segunda besta, o segundo poder. E os Estados Unidos só tem 2 partidos, bem diferente do Brasil, né? Que tem aí quase uns 40 partidos. Lá é só 2. Ou você é republicano, ou você é democrata. Democratas são os protestantes. Bom, só um fator curioso é o seguinte, não existe nenhuma profecia no Espírito de Profecia dizendo que quem vai colocar a lei dominical são os republicanos, ou quem vai colocar são os democratas. Não existe, tá bom? No passado, algumas pessoas chegou a cogitar, o grande conflito diz que quando os democratas estiverem no poder, então eles vão colocar a lei dominical. Não, diz que é um republicano. Não existe, isso aí é tudo conversa que não tem base bíblica e nem muito menos nos testemunhos. Nós não sabemos se é um republicano ou se é um protestante. Não interessa. A verdade é os dois que vão se unir, porque a lei dominical virá por uma comunhão entre todos eles. Não é apenas uns que vai envolver, é todo o grupo. Então essa figura nos demonstra o seguinte, os Estados Unidos, no Apocalipse 13:11 aí, vamos ler aqui, o que a profecia aponta dessa nação, desse país. Então vamos ver aqui no Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Diz assim, o texto da palavra de Deus. Então vi subir da terra é um lugar deserto, e os Estados Unidos surgiu num lugar deserto, né, com os pais pioneiros que vinham da Europa, fugindo da perseguição católica, e fundaram assim os Estados Unidos. Então vi subir da terra outra besta, outro poder. E tinha 2 chifres, republicanismo e protestantismo, as 2 formas de governo que falamos. Semelhante aos de um cordeiro, porque um cordeiro é um animal novo, jovem, que cresce com todo vigor. Assim começou os Estados Unidos. É uma nação nova. A nação dos Estados Unidos ela foi a sua independência em 1770 e pouco. Quer dizer, uma nação que tem nem 300 anos direito, não tem, mas é a maior potência do mundo há muito tempo. Então, a nação, por isso que aplica-se como cordeiro. Mas falava como dragão. Então, eis aqui a questão, como nós estamos vendo na figura. Os Estados Unidos têm a aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Tanto isso já ocorre hoje, no presente momento, que nós estamos vivendo, como ocorrerá no futuro da lei dominical. Só para você ter uma ideia, que isso é uma pura realidade, quando uma nação, de uma maneira ou de outra, não apoia os Estados Unidos, compra briga com os Estados Unidos, o que acontece com essa nação? O que os Estados Unidos fazem com ele? Fala como dragão, impõe restrições, coloca de lado, tira do jogo político, tira do jogo comercial. É assim com a Venezuela. A Venezuela hoje é uma miséria, que porque os Estados Unidos simplesmente não querem aquele sistema de governo, né, que não apoia
por sua vez, a Venezuela, e assim vai. Assim como é também a miséria que é na Coreia do Norte. Então, quem fica contra os Estados Unidos sente um gostinho da ira do dragão. Agora, no período do decreto dominical, aí vai ser muito maior. Então, a lei dominical começa por lá, pelos Estados Unidos, e todos os países seguirão. Por quê? Porque ou segue ou não compra e não vende nenhum artigo dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, para você ter uma ideia, é o país que mais compra no mundo e é o país que mais vende. Então, os Estados Unidos, só eles, sozinhos, se todo mundo no planeta Terra comprasse e vendesse, se consumisse como os Estados Unidos, precisaríamos de 3 planetas Terras para sustentar. Só para você ter uma ideia de como os Estados Unidos é uma nação consumista. Então, eles praticamente sustentam realmente o mundo em vários aspectos. E aí, quem ficar contra essa nação, já sabe, sofrerá a ira do dragão. E, claro, as nações não vão querer nem um pouco ter a ira do dragão, a ira da nação norte-americana. No livro aí, Profetas e Reis, ainda na página 188, nós encontramos aqui um texto que diz assim, ó: a observância do falso sábado será imposta sobre todos. Então, nesse texto aqui do livro, nos revela que a questão dos falsos sábado ou domingo, a lei dominical, não vai ser por gentileza, nem por educação. Os Estados Unidos, a mando do papado, não vai chegar e perguntar para o Brasil, olha, se for no período de Bolsonaro, né? Olha, Bolsonaro, o que você acha da ideia de botar uma lei dominical para todo mundo guardar o domingo aí? Não vai ser assim. Eles não vão pedir opinião. Eles vão dizer, o sistema agora é assim. A nova ordem mundial é assim. A nova lei que está sendo estabelecida em todo mundo para manter a ordem diante do planeta é essa. Então, ou seja, o domingo será imposto. Lembre-se disso. Não será pedido gentileza e nem permissão de ninguém. É imposição. É a fala como o dragão. Muito bem, então nós vamos adiante aqui. O decreto dominical está sendo preparado em oculto. Como eu falei para vocês, olha o que diz aqui o texto da inspiração. Testemunho Seleto, volume 2, 151 e 152. O movimento dominical está agora preparando o caminho na sombra. Essas visitas que o papado faz para as nações é para isso, irmãos. Essas conversas particulares que ele tem com os presidentes é para isso. Os presidentes não conhecem a Bíblia, não conhece o texto da palavra de Deus, não conhece o espírito de profecia, eles não sabem que isso é uma artimanha de Satanás, mas é para isso, essas conversas particulares, toda vez que vai lá, semeia um pouco. Seus dirigentes, olha agora aqui, a inspiração aqui é Deus falando, seus dirigentes ocultam seu legítimo intento, e muitos dos que a ele aderem, ignoram para onde os leva a corrente. Então, como eu disse para vocês, a maior parte dos governantes das nações não tem ideia de que estão aderindo a um poder do mal, ao aceitar o domingo como dia de guarda. Os dirigentes católicos, os iminentes, elementos dessa organização, eles vão justamente com a sutileza de dizer que o mundo precisa de um dia para parar, um dia da ecologia, o dia da família, o dia do descanso. Então, já guarda parcialmente o domingo, o planeta. Então, que tal agora guardar totalmente, de forma totalitária? Então, ele está sendo preparado assim, na surdina, pouco a pouco. Por isso que nós iremos dormir de uma forma e acordar de outra forma, porque de uma hora para outra só receberemos a informação que agora o domingo é um dia de guarda religioso. Bom, então vemos aqui quem atuará nessa figura aqui. Quem atuará na imposição do decreto dominical? Quem vai ajudar o papado com o seu intento? Testemunho Seleto, volume 2, página 151. Quando o protestantismo, então temos o apoio de quem? Dos protestantes, estendeu os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano, 2. Então temos 2 elementos envolvidos aqui agora. E a outra ao espiritismo, 3. 3 forças do mal que irá impor a lei dominical. Quando, por influência dessa tríplice aliança, a América do Norte, percebe que começa tudo por lá, for induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que é a liberdade de pensamento, de religião, que fizeram dessa nação, um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação de erros e de falsidade do papado, podemos saber que é chegado o tempo
das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Então, quem vai atuar são esses três poderes. Os protestantes, está todo mundo envolvido. Todo evangélico vai estar sendo representado ali. O poder romano, o catolicismo. Todo católico vai estar sendo representado ali. E o espiritismo. O espiritismo tem todas as formas de espiritismo. Temos aí o islamismo, que é uma forma de espiritismo. Temos aí o budismo, shintoísmo, hinduísmo, o próprio espiritismo, kardecismo, umbanda, toda a forma de espiritismo. Temos aqui também o ateísmo, que é uma forma de espiritismo. Ou seja, todo mundo vai estar envolvido. Ou você é protestante, ou você é católico, ou você é espírita, direto ou indiretamente. Todo mundo estará envolvido nesses três grandes poderes, essas três grandes massas religiosas. E aí, quando o decreto dominical chegar, nós sabemos que o fim está próximo, certo? Nós vamos ver aqui, então, na próxima figura, que as coisas vão sendo cada vez mais agravadas. As coisas vão sendo mais e mais pioradas com os problemas. Nós vamos ver que a situação, a tendência é crescer para todos. A tendência é desenvolver e aumentar os problemas para todas as nações. Um minuto, irmãos, só para o computador, ele costuma dar um pequeno detalhe aqui quando está sobrecarregado e ele está um pouco sobrecarregado. Aguarda 30 segundos para eu só... Bom, ele reinicia rápido, em um minuto ele reinicia. Como eu falei para você, o estudo hoje, por causa de um problema técnico, não deu para ser realizado pelo YouTube. Então você aí, avise seus amigos, avise seus colegas, que talvez ficaram na expectativa de que viesse pelo YouTube, né? Alguns aqui chegaram até me ligar aqui de última hora, eu não pude atender, é claro, procurando aí o link, mas não tem como pelo YouTube, né? É pelo Facebook hoje mesmo, certo? Bom, nós, como estamos falando, a lei dominical, irmãos, ela é algo que está na mente do papado há muito tempo. É claro que ela não pôde ocorrer antes, porque Deus estava à frente, né? Deus estava à frente das coisas e não era o momento certo. Mas eu não sei se você sabe, no ano de 1888, era para já vir o decreto dominical em 1888, no tempo da justificação pela fé. Então, não pôde ocorrer a lei dominical nessa época, porque o povo não se preparou para receber. Mas sempre assim, sempre foi o desejo, o intento do dragão, através do seu instrumento, o papado, impor a lei dominical do mundo. Mas é porque Deus é quem tem freado. Mas chegará um momento que Deus vai falar agora. Bom, então temos aí a figura, né? Eu parei na anterior, então é essa aqui mesmo. Além das igrejas, quem mais atuará na lei dominical? Vamos ver? Eventos finais 113. Governantes e legisladores. Então envolvem as três massas religiosas, agora os governantes e aqueles homens que fazem leis, os deputados, a fim de conseguir o favor do público. Então os governantes e os legisladores vão ceder o favor do público e cederão ao pedido popular de uma lei que impõe a observância do domingo. Então, os governantes interessados apenas no seu benefício próprio, para continuar no poder, receber votos, né, dos seus eleitores, então o próprio povo também clamará por um dia da família. O próprio povo clamará por um dia de guarda, um dia de descanso. E isso, praticamente, a maior massa religiosa do planeta já fazem, tanto os protestantes como os católicos, como foi falado, né? Bom, igreja e Estado se unirão nessa obra. Eventos finais 115, diz assim: quando as principais igrejas dos Estados Unidos da América, percebem? Ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns e influenciarem o Estado. Então, as igrejas que hoje existe um ecumenismo muito forte, ligadas entre si, entre o catolicismo, elas também irão ceder e irão pedir para o Estado, através de seus representantes políticos, para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições. A América protestante terá então
formado uma imagem da hierarquia romana. Eu quero só abrir um parênteses aqui também, um fator curioso. Por que as igrejas vão atuar tanto? As igrejas protestantes vão atuar na questão da guarda do domingo, sendo que isso é um dia que vai partir principalmente de Roma. Eu não sei se você sabe, claro que aqui seria um outro estudo, um outro assunto, mas eu não sei se você sabe que dentro das igrejas protestantes existem infiltrados, os líderes, os próprios pastores, muitos são maçons. Existem muitos jesuítas dentro das igrejas protestantes, inclusive pastores jesuítas, pastores maçons, e eles estão lá para executar a ordem do seu superior, que fica no Vaticano. Vocês entendem por que vai haver uma comoção? Por que as igrejas cada vez mais têm perdido foco? Porque uma nova massa de pastores que tem se tornado maçom, que tem entrado jesuítas e penetrado nas igrejas protestantes, tem fermentado e destruído a fé protestante. E eles é que vão forçar os líderes das nações a dar um dia de guarda, também a pedido do maior líder religioso católico. Então, na verdade, é um complô que tem se formado ao longo dos anos e tem crescido e vai crescer e vai culminar tudo na lei dominical. O plano é esse, culminar na lei dominical. Bom, aí temos a figura seguinte: quem se submeterá ao decreto dominical? Quem vai? Vamos ver aqui na Bíblia Sagrada, Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Aí você diz assim, não, mas tem gente que não vai ceder. Vamos ver o que a Bíblia diz. 13:3, segunda parte. Diz assim a palavra de Deus: toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Quantas pessoas vai se submeter ao decreto dominical? Toda a terra. Aqui, está na Bíblia. Toda a terra. A palavra de Deus é infalível. Todo o planeta Terra, irmão, todo o planeta Terra. Então, as religiões não terão opção, aquelas que não quiserem. Existe, inclusive, um pessoal aí que eles dizem que são neutros, né, na questão, não guarda dia nenhum, e eles não aderem à religião predominante, com as suas doutrinas, as doutrinas católicas, eu digo. E esse pessoal, eles pertencem a uma organização, né, que tem também sua sede nos Estados Unidos, às vezes bate de porta em porta, nas casas da gente, às vezes demora, prolonga um pouco, na porta, tentando pregar o evangelho do reino, né, como eles mesmos falam, mas a Bíblia diz que eles também vão aderir também à questão da lei dominical, até porque alguns dirigentes também deles também são maçons e são jesuítas. Aqui diz assim no comentário bíblico, falando de quem vai aderir: o decreto impondo a veneração desse dia se estenderá a todo mundo. Vocês vêem na figura aí uma ilustração, né? Todo mundo sendo conclamado a guardar o domingo. Todo o mundo cederá. Irmãos, o plano de Satanás sempre foi ser adorado. Você se lembra no céu? Quando ele estava no céu, o que ele queria? Roubar a glória de Cristo. Ser adorado pelos anjos no céu. Não conseguiu. Foi expulso. Quando ele chegou no Éden, ele queria ser adorado no Éden. Conseguiu, infelizmente, Adão e Eva cederam, mas ele não se deu por satisfeito. Ele quer ser adorado como Deus pelo mundo todo. E quando Jesus veio à terra, ao mundo, como um homem de carne e osso, o que ele disse para Jesus? Se tu prostrares me adorar, eu te dou tudo. O desejo de Satanás é sempre ser adorado como Deus. E então, quando ele impor, através do seu servo, o bispo de Roma, a lei dominical no mundo todo, aí ele vai satisfazer o seu ego. A humanidade toda adorará o dragão por meio da besta, guardando o seu dia, que toda a vida ele quis colocar como dia universal de guarda. Então esse é o plano do inimigo, é ser adorado, ele quer ser adorado. Mas isso trará a ira do dragão sobre o remanescente, porque ele não se dará por satisfeito, porque tem um grupinho, um pouquinho de pessoas que insistem em não adorá-lo, que não vão dizer não para a lei dominical, que vão dizer não para ele e para as organizações e religiões predominantes. E isso tornará-o enfurecido, onde ele irá colocar para cima a mais feroz perseguição para o remanescente. Na figura seguinte, o mundo todo se renderá à lei dominical, eventos finais do 129. A página diz assim: todo mundo se convertera e estava em harmonia com a lei dominical. Todo o mundo se convertera, não sobrou ninguém. Próxima figura, todos os países seguirão o exemplo dos Estados Unidos. Está vendo? Tudo começa por lá. Testemunho Seleto, volume 2, página 373. Quando a América, falando dos Estados Unidos, o país da liberdade religiosa, se aliar
com o papado. Então vai haver uma aliança, já está tendo essa aliança, a fim de dominar as consciências e incentivar, né, os homens a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os países do mundo. Percebeu aí? Todos os países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhes o exemplo. Então todos os países vão seguir o exemplo. Por quê? Vão ser induzidos, compelidos, forçados, levados, senão sofrerão as sanções econômicas. Senão ninguém compra nada desse país e esse país não vende para ninguém de fora. E como nenhum país nesse planeta Terra pode viver por si só, todo mundo precisa comprar e vender de outras nações, e então, senão, cai na miséria muito maior do que hoje a Venezuela vive, né, e a Coreia do Norte. Bom, temos a outra figura aí, foto de alguns presidenciáveis, de alguns líderes de nações, e no Testemunho Seleto, volume 3, na 46, diz assim: as nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos, posto que ela, os Estados Unidos, seja líder, isso escrito há 100 anos atrás, que os Estados Unidos não tinham esse poder todo que tem hoje. A mesma crise atingirá nosso povo em toda a parte do mundo. Então tem irmãos que dizem assim: não, irmãos, eu estou na África aqui, ou eu estou na Venezuela, ou eu estou aqui na China, ou no Brasil. Não, a crise vai se abater pelo planeta todo. Não vai haver lugar seguro em nenhum lugar, em nenhum país. Por quê? A lei será universal. Chegou o fim, irmãos, a profecia vai se cumprir, e o domingo tornar-se-á conhecido de ponta a ponta no planeta Terra. O domingo vai ser a coisa mais comum e natural como dia de guarda. Todos irão falar, todos irão comentar. Você sabe agora da nova lei? Você sabe agora da nova ordem mundial, que é a guarda do domingo? Esse será o comentário do dia, assim como o coronavírus é hoje o comentário do momento. A guarda do domingo será então, entre aspas, a grande salvaguarda de que muitos estão confiando e esperando. Mas, como a Bíblia diz, será repentina destruição para a terra. Muitos irmãos passarão para o lado do inimigo. Então, no decreto dominical, que como nós falamos, no estudo lá da sacudidura, ele ocorre no período da sacudidura e continua. A chuva cerúlea derrama e ele continua apertando. E, nesse período, muitos irmãos que não resistirem vão passar para o lado do inimigo. Olha o que diz aqui o 164 do 2º TS. E por aquele tempo, a classe dos superficiais, aqueles irmãos superficial na fé, né, que não se aprofundam, não se dedicam, não são fiéis. Conservadores, conservam suas ideias errôneas, cuja influência tem retardado decididamente o progresso da obra, renunciará à fé e se tomará sua posição com os francos inimigos dela. Vai passar do lado, abertamente, para o lado do catolicismo, para os quais haviam muito tendiam suas simpatias. Então já tende simpatias pelo comportamento, né? Esses apóstatas vão nos trair, né? Hão de manifestar então a mais cruel inimizade. Contra quem? Contra os próprios irmãos remanescentes. Fazendo tudo quanto estiver ao seu alcance para oprimir e fazer mal aos seus antigos irmãos. Olha aí, ó. E incitar indignação contra eles. Então, irmãos, não basta a perseguição vindo pelas autoridades legislativas, não basta a perseguição vindo pelas igrejas caídas, não basta a perseguição vindo pelas autoridades civis, ainda virá a perseguição por lado dos antigos irmãos. Então, a perseguição vai ser para todo lado, não haverá segurança em lugar nenhum. As únicas segurança será debaixo dos paternais cuidados de Deus. Somente pela proteção de Deus o remanescente irá viver. E aqui na próxima figura, continuando nesse pensamento, irmãos de fé e parentes entregarão os fiéis. Olha a meditação Maranata, o que diz aqui nesse tempo, nesse período? Página 195. Os que apostatarem em tempo de provação darão falso testemunho e trairão seus irmãos para garantir sua própria segurança. Quer dizer, com medo, né, de passar fome, com medo de não poder comprar e não vender, vão trair. Contarão onde estão escondidos os seus irmãos, falarão a rua, o bairro, o endereço, onde mora o membro, onde mora o obreiro, onde mora o pastor, pondo os lobos ao seu encalço. Olha que coisa terrível, irmãos. Cristo advertiu-nos a este respeito, para que não fiquemos surpresos com o cruel procedimento desumano seguido por amigos e parentes. Amigos mostrar-se-ão falsos e nos trairão. Parentes, enganados pelo inimigo,
julgarão prestar serviço, opondo-se a nós e fazendo o máximo esforço para colocar-nos em situações difíceis, esperando que neguemos a nossa fé. Então, nesse período aqui que a chuva serôdia caiu na igreja, vamos relembrar isso aqui para vocês, que um grupo recebeu, o outro grupo não recebeu, aí eles se tornarão os mais acérrimos inimigos daqueles que receberam. Então, os ex-irmãos, o período da chuva serôdia passou, mas a porta da graça continua aberta para o mundo, continuamos pregando em alto clamor, mas os falsos irmãos que não receberam a chuva serôdia nos entregarão, e os parentes, amigos, que não mais quererão nada com a fé, que não vão aderir à fé, nos entregarão. Se você receber a chuva serôdia, um parente seu não receber, e um irmão de sangue não receber, e um primo não receber, ele vai te entregar para as autoridades, ele vai dizer o seu endereço, ele vai dizer o local que você frequenta, ele vai te entregar. E esse período, você já estará revestido com a chuva serôdia, mas é um período de terrível e duras provas. Um período que não vai cessar mais. Bom, na figura seguinte, vemos que seremos entregues até pelos pais, os pais biológicos. Olha que coisa terrível, Maranata 195. Os pais volver-se-ão asperamente contra os seus filhos que aceitarem a verdade impopular. Os que conscienciosamente servem a Deus serão acusados de rebelião. Propriedades que haviam sido legadas a filhos ou outros parentes que creem na verdade presente serão entregues a outras mãos. Vão tomar o pouco que temos. Por isso que nessa época não adianta você se apegar a bens, não vai servir para nada. Tutores privarão órfãos e viúvas de seus legítimos direitos. Os que se afastam do mal tornar-se-ão uma presa por meio de leis promulgadas para compelir a consciência. Homens apressar-se-ão, apossar-se-ão, de propriedades a que não tem direito. Então você vai perder tudo. Você não vai ficar com nenhum teto para dormir. Você não vai ficar com nenhum objeto de valor. Porque, além de você ter, será removido os seus bens, aquilo que foi legado para você, dos seus pais, né, seus parentes, como herança, será tomado e as demais coisas vão ser apossadas pela força, pela violência. Ou seja, realmente vamos ter que viver da fé. Nessa época, vai ter que viver da fé. Por isso que Deus vai nos avisar. Tem um texto no Espírito de Profecia que diz que Deus vai nos avisar o momento certo, o momento ideal para vendermos as nossas propriedades e ficarmos apenas com o suficiente para viver. Então, você que tem 2, 3, 4 casas, você que tem 2, 3 carros, você que tem muitos bens, esteja atento à voz do Espírito Santo. Que logo passando essa pandemia, Deus vai nos dar a orientação para vender aquilo que temos de sobra, para ficarmos apenas com o essencial, até o momento final. E então, para podermos investir na pregação do Evangelho, porque é isso que Deus deseja. Então, se você tem só sua casa, não é o momento. Deus sabe o momento somente quando a chuva serôdia for caída, mas ainda não é o momento. Mas se você tem muitas propriedades acumuladas, não seria adequado você ter muitos bens acumulados quando essa época chegar, porque aí os ímpios vão te tomar tudo e vai ficar tudo para o mal. Então, temos a seguinte pergunta agora. Por que virá o decreto? Por que virá, irmãos? Grande conflitos, 590. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical. Isso aqui são os religiosos que vão declarar, os evangélicos e os católicos. Que este pecado, a quebra do domingo, acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. Só um parênteses aqui antes da gente continuar. Isso aqui não é nas pragas não, está bem? Isso aqui é um dos motivos por que a lei dominical será imposta. Porque coronavírus é uma calamidade, mas quero dizer para você, não me leve a mal, mas virá mais calamidades. Esse aqui é só um ensaio. Virá mais calamidades, mais problemas, mais dificuldades para o mundo. O mundo, irmãos, diz o Espírito de Profecia, que o mundo tem que estar num caos para poder as autoridades religiosas chegar com a solução, que é a lei dominical. Chegar mostrando que Deus está ofendido porque o mundo está entrando em caos, por causa da negligência da guarda do domingo. Então, com essa teoria, essa filosofia falsa, é mais um motivo pela qual o domingo será vindo por meio de legislação. Certo? Continua o texto, então, dizendo assim.
que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. E que os que apresentam o requisito do quarto mandamento, percebem? Destruindo assim a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo. Isso no conflito aqui, da sacudidura. Então, um grupo vai estar pregando uma coisa e a grande massa religiosa do mundo pregando outra, são perturbadores do povo, impedindo a sua restauração ao favor divino e a prosperidade temporal. Então vai haver uma briga, um conflito terrível, né, nesse período. Olha aqui mais outro motivo. Além das calamidades que tem por terra, mar e no ar, que os evangélicos, os cristãos, de forma geral, vão alegar, porque tem que ter um dia para guardar, para parar as calamidades. Temos agora um outro motivo que os dirigentes religiosos irão alegar. Grande conflito 587. Todavia, esta mesma classe de dirigentes religiosos apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível, em grande parte, à profanação do descanso dominical. Você percebeu? Então, eles estão dizendo que a corrupção, que os governos, o mundo, todo mundo está corrupto, é porque não guarda o domingo. E que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Então, na cabeça desses dirigentes, Deus está infeliz com o planeta Terra, porque não guarda o dia do Senhor, o dia que Jesus ressuscitou, que é o domingo, e por Deus estar infeliz, Ele está retirando sua misericórdia, e a corrupção está tomando conta, pestilências por outro lado, e então o mundo está chegando cada vez mais numa bola de neve, num caos, que se não abrir uma solução para tudo isso, que é a guarda do domingo, o planeta vai estourar, vai explodir a qualquer momento. Então, dirigentes religiosos, governantes, estadistas, todos vão chegar a essa mesma conclusão. E, diante dessa conclusão, não vai ser difícil todo mundo concordar, fazer uma lei dominical e espalhar por todo o planeta e obrigar a humanidade toda a obedecer, para que a Terra entre numa era de paz, como creem eles, né? O milênio deles é antes da volta de Jesus. E o milênio da Bíblia é depois. Bom, mais motivos por que virá o decreto. Eventos finais 113. Satanás dá sua interpretação aos eventos. E os homens pensam, como ele, Satanás, né, quer que façam, que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado do quê? Da transgressão do domingo. Olha aí. Tensionando aplacar a ira de Deus, como eu acabei de falar para vocês. Esses homens influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Então, é isso que vai acontecer, irmãos. Terremotos aí, inclusive esses dias deu aí, erupções vulcânicas, e assim não para as coisas, né? Gafanhotos, pestes aí na região aí da África, né? Atacando, destruindo toda a colheita. Então, por todos os lados virá tribulação, para que a humanidade caia na teoria de que a profanação do domingo que hoje o mundo está fazendo está ofendendo a Deus. Sendo que a realidade é outra. O que está ofendendo a Deus e levando o Espírito Santo embora cada dia mais do planeta Terra é o quê? É recusa e insistente em guardar a lei de Deus. O mundo está recusando, está pisando o sábado do Senhor a pés. E isso está entristecendo o Espírito Santo. E isso está fazendo com que ele se retire cada dia um pouco mais. E ao se retirar, a misericórdia de Deus, o inimigo tem tomado conta cada vez mais. Terra, mar, ar e todos os lugares têm sofrido a destruição e o dedo do inimigo. Bom, na próxima figura nós vemos aqui as consequências, tá certo? Agora vamos ver esse tópico aqui. Ele é interessante. São 5 consequências que o decreto dominical trará para o povo de Deus. Certo? Essas consequências só vêm para o povo de Deus. Para o povo que recebeu o domingo, não terá nenhuma consequência perante as leis e as autoridades. Terá consequência perante Deus. Está lá em Apocalipse 16. Eles receberão as pragas. Aí é outra história que nós vamos ver só futuramente, lá para segunda-feira. Mas as consequências são essas aqui. A primeira consequência, e isso aqui virá no tempo da sacudidura. A primeira consequência é na sacudidura. Tempo virá, Testemunho Seleto, volume 2, página 44. Tempo virá em que, de modo algum, poderemos vender. Logo sairá o decreto proibindo os homens de comprar ou vender a qualquer pessoa, senão as que têm o sinal da besta. Então, a primeira consequência é, não pode comprar nem vender. A princípio terá esse controle, o governo terá seus controles, sua forma de conseguir controlar. Aí,
como nós vimos no texto anterior, muitos irmãos aqui superficiais nessa fase, que não enraizaram em Cristo, que não morreram para o eu, que não morreram para o mundo, que não morreram para a sua natureza pecaminosa, temerão como que vão comer, como que vão vestir, como que vão beber, como que vão sobreviver. Aí diante dessa cena, muitos aqui já vão cair. Na primeira, muitos já vão cair. Não vão poder comprar nem vender. Então, por isso que não podemos ser superficial. Temos que enraizar em Cristo mesmo. Quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Quem é infiel no pouco hoje, vai ser infiel no muito. Então você não compra nem vende. Você guarda domingo, não guarda. Então não compro nada de você. E também não vendo para você. Essa é a restrição. Número 1. Restrição número 2, a segunda, né? Vamos aqui ainda trabalhar em cima das consequências aqui da segunda agora, ó. Consequências que o decreto dominical trará para o povo de Deus. Segunda, está vendo o guarda aí? Com um papelzinho na mão, e parou aí um dos remanescentes, um guardador do sábado, e aborda ele. Por que você não guarda domingo? Terá controle, as autoridades terão controle. Por que você insiste em guardar outro dia? Grande conflito 607. Serão ameaçados com multas e prisões. Aí vem a segunda fase. Multa e prisão. Aqui ainda estamos nesse momento de ser saculejado, sacudido. Provavelmente alguns já receberam o Espírito Santo, talvez outros não. Deus vai provar cada um de forma diferente. E ainda chega o momento para você, olha, não compra nem vende, agora é multa. E ameaça, aqui é uma ameaça, você percebeu? Serão ameaçados de receber uma multa e de receber uma prisão. Com medo da ameaça, muitos cairão também. E continua o texto, serão ameaçados com multas e prisões, e a alguns se oferecerão posições de influência, percebe? Muitos líderes do nosso meio, seja aí missionários, de forma geral, né, obreiros e pastores, vão ser oferecidos para eles o quê? Posições de influência na sociedade, para levar também sua igreja e junto, na massa dominical. E outras recompensas e vantagens, está vendo? Cargos e posições perante a sociedade, cargos políticos. Como engodo para renunciar à sua fé. Pessoas também de posições altas. Tem irmãos no nosso meio que têm posições altas, tem de alto escalão no governo, empregos de confiança por parte do governo, e serão oferecidos para eles mais vantagens, mais cargos, para eles renunciarem à guarda do sábado e aderirem ao domingo. Essa será a grande prova desses homens, será a grande prova dessas pessoas. Tempos difíceis estão diante de nós. Bom, se você resistiu até aqui, aqui você já vai ser revestido com o poder do Espírito Santo. Mas as consequências não vão parar para você, elas vão se intensificar. Bom, a terceira consequência, estamos na figura, eventos finais 149. Alguns serão encarcerados, presos. Aqui agora não é mais ameaça, é prisão mesmo. Lá você foi ameaçado, você não se submeteu, então agora você vai para a cadeia. Muitos serão encarcerados por se recusarem a profanar o sábado do Senhor. Irmãos, a coisa é terrível. Satanás é tão cruel, tão terrível, que não só ele vai querer que o mundo todo pare de trabalhar no domingo. Isso não vai ser problema para nós, para muitos de nós, irmãos que são autônomos, né? Poderá parar de trabalhar no domingo. E numa época dessa aqui, parar de trabalhar no domingo não é receber o sinal da besta, mas o inimigo não ficará contente. Ele vai querer que o povo de Deus profane o sábado. Então, em cima da lei dominical, haverá cláusulas. Qual é a primeira cláusula? Que todos aqueles que guardem o domingo não guardem nenhum outro dia da semana. Segunda cláusula, que aqueles que guardam o domingo trabalhem no sábado. Percebem? Então a coisa não é tão simples assim. A princípio, se for só para não trabalhar no domingo, seria fácil. Mas aí a coisa fica mais difícil. Porque agora de não trabalhar no domingo, você não pode ficar sem trabalhar no sábado. Por não ficar sem trabalhar no sábado, você tem que profanar esse dia. Você vai ser forçado a transgredir o sábado. Mas nessa época aqui, os que receberam a chuva serôdia não vão ceder mais. E já estão revestidos pelo poder de Deus e não poderão mais recuar. Quarta consequência, as consequências vão só agravando, percebe? Quarta consequência, eventos finais 152. Logo chegará o tempo em que o povo de Deus, por causa da perseguição, que ela vai ficar difícil, será espalhado em muitos países. Então, meus irmãos, especialmente aqueles irmãos que vivem em países com fronteiras, né? Tipo aí o sul do Brasil e outras nações que as fronteiras são muito próximas uma da outra. Muitos irmãos vão ser perseguidos tão intensamente que terão que sair da sua cidade, terão que sair da sua casa, terão que abandonar até o seu país. A perseguição vai ser tão ferrenha, tão cruel, que eles vão ter que fugir do país. Que coisa terrível, né? Aí alguém pergunta, irmão, como é que vai sobreviver? Vai comer o quê? Já não pode comprar, não pode vender. Sai do país agora sem saber para onde vai. E vai sobreviver como? Deus vai nos guardar.
O texto de Isaías 26, que diz assim: entra, povo meu. Lembra desse texto? Nos teus quartos, né? Para que passe a ira de Deus só por um momento. Vamos entender o texto dentro do contexto, né? Então, Isaías 26, esse texto ele já vai começar a ser sentido nessa época e ele vai durar até o final das pragas. Isaías 26, versículo 20. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde só por um momento até que passe a ira. A ira de Deus ainda nem chegou. Como é que você vai entrar no quarto da sua casa agora e orar? Não que isso não seja importante, seja, mas isso aqui é uma profecia, irmão. Se você quer tirar sua dúvida, anote aí, que eu não trouxe o livro. Verdade sobre os Anjos, página 272. Lá, irmão White explica que quarto é esse que você tem que entrar. Ela diz lá que esse quarto é a proteção dos anjos, o abrigo da sentinela de Deus que teremos durante o período da perseguição e das pragas. Então, nessa época teremos apenas a proteção dos anjos de Deus. E aqui temos a quinta consequência. Está vendo aí o homem num calabouço, acorrentado? E a quinta consequência, grande conflito, 608. Como os defensores da verdade se recusam a honrar o descanso dominical, alguns deles serão lançados na prisão, exilados, está vendo isso? Novamente, do país, da sua terra natal, e outros tratados como escravos. Oh, irmão, tempos difíceis nos aguardam, hein? Você já viu como é que foi tratado os escravos no passado? Apanhava direto, constantemente. Nessa época aqui, eu até citei para essa semana para um irmão. Irmãos, nessa época aqui, vai ser, todo dia vai apanhar. Todo dia uma surra. Todo dia na cadeia vai sofrer. Escassez de comida. Vão trazer para você marmita com carne, com caldo de porco. Vão trazer para você lavagem de comida, resto. Tudo para maltratar o povo de Deus. Nessa época, aqueles que forem pegos sofrerão duramente a ira do dragão, irmãos. Nessa época aqui, que já está no período praticamente, onde a porta da graça já está se fechando, nessa época, meus irmãos, aqueles que conseguiram fugir das grandes cidades, logo no início da sacudidura, está lá no Eventos Finais, né? Eu até esqueci de trazer o livro aqui agora à tarde, está lá no Eventos Finais, depois eu mando para vocês aí, pelo WhatsApp, quem quiser. O momento de fugir das grandes cidades. Qual é o momento de fugir das grandes cidades? No Eventos Finais explica. O momento é quando a lei dominical sair nos Estados Unidos. Saia da grande cidade. Sabe por quê? Não será pecado ficar nela. Mas se você ficar, retardar, você vai ter que enfrentar isso aqui. Os que vivem nas grandes cidades serão presas fáceis para as autoridades. Serão esses que vão sofrer nas cadeias. Serão esses que vão sofrer como escravos. Serão esses que vão apanhar, serem surrados todos os dias até a volta de Jesus numa cela imunda e fétida, principalmente como as celas do Brasil, no meio de outros marginais terríveis e cruéis. Duro tempo. Por isso que eu disse em outro estudo, quem conseguiu o abrigo das montanhas, comparado com as celas, terá um hotel 5 estrelas, ao ar livre. Então, ir para as montanhas, ir para os matos nessa época, será um privilégio para quem conseguir. Será uma bênção ter um travesseiro de pedra para dormir e uma palha como cama, mas você estará sozinho no mato, no deserto, nas montanhas. Você não terá perturbação e nem sofrerá tortura, não apanhará todos os dias. Mas aqueles que delongarem de sair das grandes cidades, no momento em que o decreto dominical for lançado nos Estados Unidos, serão pegos, infelizmente. Hoje o momento é assim. Hoje, quem pode, sai das grandes cidades é hoje, agora mesmo. Quem não pode, como eu, fica nela. Mas na lei dominical é o último chamado de Deus para sair das grandes cidades e ir para as pequenas. Quem pode hoje sair da grande, vai para as pequenas hoje. Na lei dominical, quem tiver nas médias, vai para as menores, mais ainda. Quanto menor a cidade, será melhor para se refugiar. Bom, a sexta consequência, essa será mais drástica. E a porta da graça ainda está aberta. Está prestes a fechar, mas não fechou. Você está vendo a figura aí? Uma figura forte, né? Mas olha o que diz o Mensagens Escolhidas, volume 3, página 397. Muitos serão encarcerados, muitos fugirão das cidades e vilas, percebe? Isso ainda no período da graça. Para salvar a vida. E muitos serão mártires, por amor a Cristo, colocando-se em defesa da verdade. Então, nesse período, muitos serão mártires. E essa figura aí da Revolução Industrial Francesa, você se lembra da Revolução Francesa? Onde a guilhotina era a ordem do dia,
onde matou centenas e milhares de pessoas guilhotinadas. Bom, está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Que aqueles que não receberem o sinal da besta na sua mão direita e na sua testa serão decapitados. Então, ainda é melhor ser decapitado do que ir para o calabouço, irmãos. Porque primeiro você vai estar revestido com o poder do Espírito Santo, no momento da decapitação. E também na hora que ir para o calabouço, estará sendo revestido. Mas o sofrimento é rápido, é curto, né? Decapitou, cortou, a cabeça rolou, morreu. E morreu salvo, está selado para sempre, né? Ressuscitará na ressurreição especial no começo da 7ª praga, essa pessoa. Ainda no ritmo da perseguição. Bom, então aí está. Vai haver os mártires nesse período, porque a porta da graça ainda está aberta. E o sangue deles será semente para que outros se convertam e outros aceitem o Evangelho. Temos aqui agora a execução do decreto dominical, como será feita nos tribunais. Maranata 193. Nos tribunais predominará a injustiça. Hoje já predomina, né? E nessa época mais ainda. Os juízes recusarão prestar atenção às razões dos que são leais aos mandamentos de Deus, porque sabem que os argumentos em favor do 4º mandamento são irrefutáveis. Então você vai pregar perante o juiz. Ele sabe que não tem como tirar a verdade de você, porque você está apresentando uma verdade de um assim diz o Senhor, então é irrefutável. Olha o que eles vão dizer, as autoridades. Eles dirão: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer. A lei de Deus nada é para eles. Nossa lei, dizem ele, para eles é surpresa, é suprema. Os que respeitam essa lei humana serão favorecidos, mas aos que não se curvarem diante do sábado idólatra, não se prestarão favores. Irmãos, isso aqui não é no decreto de morte não, viu? Só para você se situar aí no período ainda. Eu não vou nem abordar tanto o decreto de morte, aprofundar hoje. Isso aqui é no período da lei dominical intensificando, tá certo? Você percebe que aqui as pessoas serão levadas aos tribunais, porque não querem aceitar o dia de guarda, que é o domingo. E ainda continua com o sábado. Serão levados aos tribunais. Na lei, no decreto universal de morte, as pragas já estarão caindo há muito tempo. E por estarem caindo, os fiéis ou estão nas cadeias ou estão nas montanhas. Não haverá mais ninguém em tribunal nenhum durante as pragas. Durante as pragas, ou estão presos, sufocados nas cadeias, ou estão nas montanhas. Nesse período, não. Gente vão estar na cidade pregando, nas praças, nas ruas, de frente das igrejas, dizendo: sai dela, povo meu. Estarão declarando o erro do papismo. E nesse período, então, serão pegos no meio da praça, serão removidos no meio da pregação, arrastados pelas autoridades e levados aos tribunais. E lá eles vão ter que prestar conta de sua fé diante dessas autoridades cruéis. Na próxima figura, vemos aí que a humilhação será tão grande que viveremos pela fé. Maranata 207 diz assim, ó: vi nosso povo em grande angústia, chorando e orando, pleiteando as infalíveis promessas de Deus, ao passo que os ímpios se achavam ao nosso redor, zombando de nós e ameaçando destruir-nos. Eles ridicularizavam nossa debilidade, escarneciam da pequenez de nossos números e insultavam-nos com palavras destinadas a ferir profundamente. Acusavam-nos de assumir uma posição independente da de todo o mundo. Eles haviam suprimido os nossos recursos, aqui já na fase final da porta da graça, ainda aberta, concluindo ela, para que não pudéssemos comprar nem vender, e faziam alusão à nossa abjeta, é abjeta mesmo, ultrajante pobreza, né? E condição aflitiva. Não conseguiam discernir como podíamos viver sem o mundo, como que esse povo, no fim do decreto dominical, ainda vive, não compra nem vende, como eles estão comendo? Os anjos têm guardado, os anjos têm movido algumas pessoas para nos alimentar, como moveu a viúva de Sarepta para alimentar Elias. Não conseguiam discernir como podíamos viver sem o mundo. Éramos independentes do mundo e devíamos aquecer aos costumes, satisfazer os costumes, né? Práticas e leis do mundo. Ou então, sair dele. Que situação terrível, irmãos. Olha só, eles vão partir para cima da gente, a multidão, gritando: ou vocês aderem à lei dominical, ou vocês saem do mundo. Como que vocês sobrevivem? Como vocês estão comendo? Como vocês estão bebendo? Onde vocês estão dormindo? Se vocês não têm mais propriedades, como que vocês estão sobrevivendo? E os ímpios, no seu clamor enraivecido, virão para nós. Hebreus, eu quero ler com você, palavra de Deus em Hebreus 10, 37 e 38.
Vamos abrir aqui e ver o que esse texto nos fala em referência ao fim do mundo e ao fim desse período. Pois ainda um pouco de tempo, olha aqui, aquele que há de vir é Jesus, virá e não tardará. Então estaremos a apenas 1 ano da volta de Jesus. E essa é a mensagem de esperança para nós nesse tempo. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Você não pode recuar nesse tempo. Recuar nesse tempo seria perder toda essa trajetória religiosa. Seria jogar para cima tudo aquilo que você guardou, tudo aquilo que você se empenhou. Recuar numa época dessa seria nadar e morrer na praia. Não podemos recuar em tempo de face tão dura, porque aquele que há de vir, quando a sacudidura estourar, podemos saber, logo estará às portas a volta de Jesus. E aqui agora nós teremos que pregar, meus irmãos, na pior época que já existiu. Testemunho Seleto, volume 2, página 164. Olha só. O trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade, terá de realizar em terrível crise. Pregar com liberdade religiosa você acha difícil? E agora pregar sem liberdade religiosa? Sob as circunstâncias mais desanimadoras e difíceis, ameaça de prender, ameaça de matar, ameaça de perder bens, ameaça de não comprar e não vender. Situação desanimadora, né? Para pregar. As advertências que a conformidade com o mundo tem silenciado ou retido, precisam ser dadas sobre a mais feroz oposição dos inimigos da fé. Veja bem, irmão, se você acha difícil pregar hoje, se você acha que é difícil pegar folheto e sair distribuindo numa praça, que hoje tem liberdade, e numa época que diz assim, é proibido pregar, e você tem que pregar. Nós estamos vendo aí hoje, é proibido abrir o comércio, e todo mundo está respeitando. É claro, senão vai ser multado. Agora transfere essa situação para a religião. É proibido pregar, senão vai ser multado. Nessa época veremos quem é quem. Nessa época vamos ver quem são os verdadeiros crentes, que irão empunhar o estandarte, mesmo em tempo de prova, mesmo em tempo de proibição, mesmo em face da morte. Por isso que a sacudidura será assim, ó, difícil, cruel, mas Deus nos dará o poder para enfrentá-la, para aqueles que estão buscando esse poder. Então, a sacudidura não será algo simples, não. Será algo difícil e duro para poder limpar a igreja, como nós vimos no nosso estudo anterior. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 9. Olha a previsão de Jesus para nós nesse tempo, ó, do decreto dominical. Então, vos hão de entregar para seres atormentados. O que eu falei para vocês? Tortura e surra todo dia. Pelo menos uma por dia, se não for mais. E vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ei, coisa difícil, hein? Aí vem o versículo 10. Nesse tempo, muitos se escandalizarão. Está vendo aqui na sacudidura? Muitos não vão resistir. Trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Como nós lemos o texto aqui, odiarão os próprios irmãos. Então, irmãos, é um negócio tremendo. É um negócio solene, as cenas finais deste mundo que nos aguarda. Mas, volto a dizer, pelo poder de Deus, nós podemos estar de pé. Pelo poder de Deus, nós estaremos ali firmes e convictos de que mais importa obedecer a Deus do que os homens, como disse Pedro. Ainda que sejamos maltratados, presos, humilhados, vituperados, amaldiçoados pelos ímpios, ainda que sejamos torturados, nesse tempo faremos como Paulo e Silas. Iremos cantar, louvar a Deus pelo privilégio de sofrer pela causa de Cristo. Nós não sofremos ainda pela causa de Cristo, não sabemos o que é sofrer pela causa de Cristo. Ninguém ainda foi torturado aqui nesse Brasil por causa do Evangelho. Mas aguarde que o tempo virá para ser torturado. Virá o tempo certo. A perseguição durará durante o decreto, vai superar da Idade Média. Olha que coisa terrível, meus irmãos. Maranata 192. As perseguições dos protestantes pelos católicos, pelos quais foi quase aniquilada a religião de Cristo, lá na Idade Média, serão mais que superadas quando o protestantismo e o papismo estiverem juntos. Não há necessidade de pensar que não podemos sofrer perseguição. Não pense isso, porque isso vai ser uma realidade. Teremos de passar por tempos terríveis, diz a irmã White aqui na sua visão. Os que viverem durante os últimos dias da história terrestre
conhecerão de perto o que significa ser perseguido por causa da verdade. Então, irmãos, nós teremos um gostinho do que os irmãos da Romênia, do que os irmãos da Alemanha, da Iugoslávia, da Tchecoslováquia, daqueles irmãos ali da Cortina de Ferro tiveram. Passaram duros dias de perseguição por causa do sábado, na época da Guerra Fria, né? Aqueles irmãos sofreram muito. Então nós vamos saber o que é sofrimento nessa época aqui agora. Só que os irmãos sofreram e eles fugiam dos seus países e iam para outros países. E, inclusive foi assim que o movimento de reforma chegou ao Brasil. André Lavric fugiu do seu país por causa dessa perseguição da Guerra Fria lá. E então, fugindo de lá, da Romênia e da Iugoslávia, das nações que ele vivia, veio parar no Brasil, porque tinha liberdade religiosa. E assim a mensagem chegou aqui no Brasil. Mas tem um detalhe. O problema é, nesse tempo, você vai fugir do Brasil para ir para onde? O mundo todo aderiu à lei dominical, portanto, não tem chance de fugir, a não ser para as montanhas, a não ser para os vales e para as roças. Próxima figura, o decreto dominical prepara o caminho para o decreto universal de morte. Então, com o fechamento da porta da graça, como nós vimos, estamos vendo aqui agora, aí eu dou só essa pincelada aqui no decreto de morte, nós vamos voltar a falar dele lá no período das pragas, tá bem? Então, esse decreto dominical, com essas imposições, com essas cobranças de prisões, de torturas, isso vai alimentando a mente dos algozes e desses cruéis homens, cada vez mais, para Satanás colocar na cabeça dele, lá nas pragas, exclusivamente entre a segunda e a terceira, que agora tem que fazer um decreto universal de morte, onde o povo de Deus deve ser morto todos de uma vez só, no único dia. Eventos finais 120. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos lhes retirar a proteção do governo, abandonando aos que lhes desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se-á em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Então, nessa fase aqui, transição, né? Tempo da graça fechando, o decreto dominical vai então preparando a mente dos homens cada vez mais, para quando cair a primeira praga, cair a segunda, eles colocarem assim o decreto de morte universal. Está aqui o texto onde nós vamos ficar. Olha a turba enfurecida aí, ó, atrás do remanescente. Grande conflito 615. A recusa persistente de uma pequena minoria, não é nem 144 mil, né? Porque a metade está morto, em ceder à exigência popular, fará com que esta minoria seja objeto de execração universal. Meus irmãos, o globo terrestre todo estará com um ódio satânico contra o povo de Deus, um ódio incalculável. Você será motivo de nojo universal, execração. Olha o que diz agora o texto aqui, lembra do texto de Esté 3:8? Agora está aqui a promulgação do decreto universal de morte, primeiros escritos 282. E lembre-se, a porta da graça aqui já fechou. Vi então os principais homens da terra, presidente dos Estados Unidos, presidente da França, da Alemanha, da Inglaterra, entendeu? Os presidentes das nações que mandam no mundo hoje aí. Itália, Espanha. Vi os principais homens da terra reunidos, certamente na ONU, entre eles lá o G20, consultando entre si. E quem estava no meio? Satanás, ó, lá no G20, olha quem está no meio. Satanás e seus anjos ocupados em redor deles. Vi um escrito, que eles mesmos fizeram, essa turma aí do G20, vi um escrito, exemplares do qual foram espalhados nas diferentes partes da terra. Então a ordem sai de lá para todos os países, e todos os países se submetem, dando certas ordens para que se concedesse ao povo. Isso aqui é o povo, irmão, isso aqui não é mais a autoridade não, por isso que aqui é o decreto de morte universal, é o povo da rua, dá autoridade e liberdade para o povo da rua, depois de um certo tempo, matar o povo de Deus, a menos que esses renunciassem sua fé peculiar, abandonasse o sábado e guardasse o primeiro dia da semana. O decreto universal de morte, a diferença entre ele e lá na sacudidura, onde vem a ameaça de prisão e morte, lá vai ser pelas autoridades. As prisões e as mortes serão executadas pelas autoridades. Aqui, no decreto universal de morte, vai dar liberdade para qualquer cidadão matar um remanescente. A liberdade vai ser essa, ó, se você achar na rua um guardador do sábado, mate, de pau, de pedra, de faca,
de revólver, o que você tiver na mão, enforque-o, mate-o. Todo mundo, qualquer cidadão deste planeta Terra tem agora o direito livre e pleno de matar de qualquer maneira, de qualquer jeito, um guardador do sábado, a menos que ele mude. As pragas já estão caindo, nós vamos ver no estudo lá das pragas na segunda-feira, que isso é que levará esses homens a fazer esse decreto universal de morte, porque o remanescente não recebe as pragas, o mundo todo recebe. E então eles dizem, se limpar essa raça da terra, as pragas param de cair. Então, por isso que a lei universal do decreto de morte é executada para qualquer um matar, para ver se as pragas param imediatamente. Então, mate hoje, agora, nesse momento, quem você encontrar em guardador de sábado. Mas é nesse período aqui, irmão, não sei se você está assistindo, você que fez a pergunta anteontem, é nesse período aqui que as armas dos homens virão para cima do povo de Deus, e em nome de Jesus levantaremos a mão e diremos para trás, e as armas cairão impotentes. Porque aqui sim as armas irão cair. Não vai mais haver mártir, não vai haver mais morte por parte do povo de Deus, porque a porta da graça fechou e o seu sangue não será semente para mais ninguém. Então nós vamos ver aqui agora que essa será a nossa grande crise. Estamos chegando ao fim. O decreto dominical é a prova final que antecede a chuva serôdia. Maranata 162, que vem no período da sacudidura esse decreto, né? Olha o que diz o texto, acompanhe lentamente e racionalmente esse texto. Esta, falando do decreto dominical, é a prova pela qual o povo de Deus tem de passar antes de ser selado. Você só recebe a chuva serôdia depois que for selado. Então você vai passar por ela antes de ser selado, portanto, antes da chuva serôdia. Então, sacudidura vem antes da chuva serôdia. Você é sacudido duramente, resiste. Pronto, você agora é avaliado no juízo investigativo e você, então, é selado imediatamente e a chuva serôdia desce. Então, é antes, percebeu? Todos os que demonstrarem sua lealdade a Deus, observando sua lei e recusando aceitar um falso sábado, colocar-se-ão sob o estandarte do Senhor, Deus Jeová. E o que vai acontecer com ele? Receberão o selo do Deus vivo. Percebeu que na sequência recebe o selo de Deus e recebe a chuva serôdia? Os que renunciam à verdade de origem celestial e aceitam o domingo como sábado, recebe o sinal da besta. Percebeu agora a sacudidura aí? Você que me perguntou hoje à tarde. Então é assim, você vai ser sacudido domingo ou sábado? E você é sacudido, e você resiste, você é sábado. Então você é selado na sequência e recebe a chuva serôdia. Você é sacudido domingo ou sábado? Você com medo de passar fome, perder o emprego, perder o seu salário, ofender familiares, ofender amigos, não teve raízes, você é domingo. Medo de ser preso, medo de ser multado, medo de morrer, você é domingo. E agora você é levado pelo vento, como a palha, e você é julgado, sentenciado e não recebe a chuva serôdia. Por isso que se tornará inimigo dos antigos irmãos. O decreto dominical é a prova final que antecede a chuva serôdia, eventos finais 195. O Senhor mostrou-me claramente, não foi com confusão, foi claramente que a imagem da besta, você lembra o que é a imagem da besta? Protestantismo apostatado apoiando a guarda do domingo. Formar-se-á antes que termine a graça para o povo de Deus. Pois isso, a imagem da besta, a guarda do domingo, será a grande prova para o povo de Deus. Conseguiu se situar agora, irmão? A guarda do domingo será a grande prova para o povo de Deus, antes da chuva serôdia, pela qual será decidido seu destino eterno, porque seu destino não foi decidido ainda no céu, você ainda não foi selado, você não recebeu a chuva serôdia, então essa prova virá para decidir seu destino, na sacudidura. Se você decide, fica firme, recebe, e aí o decreto só vira uma bola de neve. Fica mais difícil, como eu li para vocês aqui, 5 etapas, né? 5 consequências que ele irá acumular. Outro texto para confirmar, terceiro texto falando que o decreto, a lei dominical vem antes. A lei dominical vem antes, mas ela continua até o fim, ela só vai crescendo. 385 do Mensagem Escolhida. A grande questão que está tão próxima, abre colchete, está lá no livro, original. Não foi eu que abri o colchete aqui não, viu? Está no livro, você pode conferir. Original, a autora escreve, o cumprimento da lei dominical eliminará aqueles a quem Deus não designou, e ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para quê? Para a chuva serôdia. Ficou claro agora? Então está aí. A lei dominical vem antes,
e durante, e depois, e não para mais, né? Então, todo reformista tomará sua decisão. Ninguém ficará neutro nessa história. É o que nós estamos dizendo nessa próxima tela aí. Ninguém ficará neutro. Mente, caráter e personalidade. Volume 1, página 29. Aqui se ferirá, aqui nesse planeta Terra, se ferirá o conflito aberto. Só há no mundo duas classes. E cada ser humano se alinhará sob uma das duas bandeiras. A bandeira de Satanás ou a bandeira de Cristo? A bandeira do domingo ou a bandeira do sábado? A bandeira do homem ou a bandeira de Deus? A bandeira do príncipe das trevas ou a bandeira de Jesus Cristo? Ou você adora Satanás ou adora Deus? Ou você adora Lúcifer, o anjo caído, ou você adora Miguel, o príncipe do céu? Como? Através do dia de guarda sugerido por eles. Miguel sugere que você guarde o sábado. Lúcifer sugere que você guarde o domingo. E para qual dia você se curvar, você estará adorando o Senhor desse dia. Por isso que guardar o domingo conscientemente, como dia religioso, achando que agrada a Deus, é venerar o príncipe das trevas, é adorá-lo. Quem guarda o sábado conscientemente é adorar o Deus da criação. Por isso, meus queridos irmãos, que será realmente algo tremendo para cada um de nós. Vocês lembram que eu falei no começo? Lúcifer sempre quis ser adorado. Desde o céu, não conseguiu e não conseguiria, claro, dentro do céu. Só pode haver um rei, não pode haver dois. Não conseguiu. Na terra tem tentado. Muitas pessoas têm adorado a ele. Direta e indiretamente, né? Seja por pacto com o demônio, ou seja guardando o seu dia de guarda, ainda que inconsciente. Mas em breve ele irá forçar a humanidade toda a adorá-lo. A adoração dele é forçada, mas a de Jesus é voluntária. Então terminamos aqui nosso estudo e concluímos isso aí. Essa será a última batalha. Selo de Deus versus marca da besta. 7º dia da criação, o sábado ou o domingo, o 666. Então que Deus te ajude, que Deus te abençoe e te conceda a graça de Cristo para superar as grandes provas que breve desabará em cima de nós. Que Deus nos dê o poder do alto para resistir. Amém? Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final. Um excelente estudo aí com o pastor Wagner. Que Deus a cada dia o abençoe. E se preparem para o estudo de amanhã. Lembrando, são 12 dias de estudos imperdíveis. Cada estudo tem uma mensagem muito importante para cada um de nós, para estarmos preparados para os últimos acontecimentos da história desta terra, tá certo? Então se preparem, amanhã nós retornaremos para o nosso 5º estudo. Fique com Deus e até a próxima.